para Nínive. Ele tinha uma comunhão íntima com Deus, ele conhecia bem a vontade de Deus, mas o que ele decidiu foi desobedecer voluntariamente a Deus e fugir da presença de Deus. Nós vimos já no mês passado que Jonas entrou num barco para ir para mais longe ainda do lugar onde Deus o tinha mandado, e vimos tudo aquilo que aconteceu como resultado da desobediência de Jonas. Encontramos no fim do capítulo 1 que Jonas pediu para que os marinheiros o lançassem ao mar. Ele não pôs termo à sua vida, mas ele pediu para que os homens pudessem fazer isso por ele. E o que aconteceu é que realmente os homens lançaram ao mar Jonas e o mar cessou, a fúria do mar cessou. Porque lembrar este episódio, o verso 15, em que os homens lançaram Jonas ao mar? Porque no capítulo 2 nós vamos ver que Jonas vai culpar ou lançar a responsabilidade do seu lançamento ao mar ao próprio Deus e não aos marinheiros. Eu creio que os irmãos já abriram Jonas capítulo 2, nós vamos ler, ele é muito pequenino, tem 10 versos, e nós vamos ler o que diz a palavra do Senhor. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, lá das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do Seol gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, como tornarei a olhar para o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, a terra encerrou-me para sempre com os seus ferrolhos. Mas tu, Senhor meu Deus, fizeste subir da cova a minha vida. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se apegam aos vãos ídolos afastam de si a misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de ação de graças. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e o peixe vomitou a Jonas na terra. Um fato curioso que nós encontramos aqui é que Jonas desobedeceu a Deus, Jonas afastou-se de Deus, mas nunca deixou de considerar que o seu Deus era o único Deus e que todos aqueles que adoram ídolos que não são Deus, que não é o próprio Deus, todos esses afastam de si a misericórdia de Deus. Podemos nos afastar de Deus, mas vamos conservar sempre de que o nosso Deus é o único Deus a quem nós temos que prestar contas, a quem nós temos que obedecer. Vemos então que Jonas foi lançado ao mar e aqui ele tem um verdadeiro sentimento de arrependimento, ele tem uma mudança de mente, de coração, em relação àquilo que estava a acontecer. Realmente o arrependimento é o meio que Deus nos dá para nós obtermos o perdão dos nossos pecados e nós podermos desfrutar de novo daquela comunhão plena com Deus. Jonas fugiu da presença de Deus, ficou afastado da comunhão, mas quando ele chega ao fundo, vemos que ele ora a Deus das entranhas do peixe. Eu creio que isto é o pior que nos pode acontecer, esta é a maior humilhação que nós podemos chegar, a sermos envolvidos no meio das tripas do peixe, onde
aquilo tudo é nauseabundo. E é aí que Jonas se encontra no fim de tudo. Ele está em angústia e é precisamente nesta angústia que ele vai clamar ao Senhor. É aqui que ele vai sentir arrependimento por não ter obedecido a Deus e ter feito a sua vontade. E é precisamente aqui este clamor que vai demonstrar que Jonas está arrependido daquilo que tinha feito, da sua desobediência. Ele diz no verso 3 que me lançaste no profundo, no coração dos mares. A culpa não foram os marinheiros, mas foi Deus, por causa do pecado de Jonas, que lançou Jonas no profundo, no coração dos mares. E aqui vemos que o mar estava revolto. Jonas em breve seria morto por afogamento, mas Deus, apesar de o ter lançado, de ter castigado por causa do pecado de Jonas, vamos encontrar Deus a providenciar o meio para o qual Jonas talvez não contasse. Deus tinha um plano para Jonas e Deus vai castigá-lo por causa da sua desobediência, mas vai providenciar o meio pelo qual ele seria restabelecido e iria cumprir o plano que Deus tinha para ele. O verso 4, Jonas tem consciência de que lançado estou de diante dos teus olhos. Como tornarei a olhar para o teu santo templo? Ele tinha consciência que o seu pecado o tinha afastado dos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor não podem contemplar o pecado, os ouvidos do Senhor não podem atender ao pecado, mas o que nós encontramos é que Jonas quer recuperar de novo aquela alegria que ele tinha de ter comunhão com Deus, aquela alegria que ele tinha de ir ao templo e lá oferecer sacrifícios e adorar a Deus. Ele depois vai contar no verso 5 e 6, as águas me cercaram até a alma, o abismo rodeou-me, as algas se enrolaram na minha cabeça. Nós ouvimos nesta semana, numa praia no Algarve, que as algas vieram e tornaram a vida dos banhistas assim um pouco penoso. Mas as algas não era esta quantidade, porque elas estavam na praia. Agora, no mar, as algas é uma grande quantidade e a pessoa, eu já, na minha terra, não é? Quando éramos pequenos, nós andávamos ali nas algas e era uma confusão, tanta alga presa no nosso corpo, que nós tínhamos que sair e ir para o outro lado onde não havia algas. É realmente algo difícil. Mas em alto mar, Jonas experimentou algas possivelmente maiores que aquelas que os banhistas estavam a reclamar na praia, e isso é um tormento para quem está no meio do mar. Mas o que ele vai dizendo é que ele desceu ao fundo, mas o Senhor o fez subir da cova, fez subir a sua alma da cova. O arrependimento genuíno levou a que Deus contemplasse o sofrimento, a angústia, o clamor, e Jonas vai realmente lançar a sua alma nas mãos de Deus. Ele vai reconhecer que não há alternativa e ele tem que completar a missão que o Senhor lhe deu de ir até Nínive. Ele estava em extrema aflição, ele busca o alívio e o livramento no lugar certo, na pessoa certa, que era o seu Deus. Ele clama do fundo e ele reconhece que Deus está por trás de toda a sua aflição, de todo o seu sofrimento, e a única razão tinha sido a sua desobediência à ordem de Deus. Jonas, naquele momento, antes de ter sido engolido pelo peixe, e mesmo lá dentro, ele sente-se um homem fraco, ele sente-se um homem impotente para sair daquela situação, e vai realmente chamar, clamar, dirigir-se aonde ele poderia ter o alívio. Estava desesperado, mas ele sabia que ele conhecia bem alguém que podia livrá-lo, que poderia tirá-lo
deste sofrimento. Ele confia não nas suas forças, ele confia na graça, ele confia na misericórdia e, sobretudo, confia no grande amor de Deus por ele, para que Deus o livrasse daquela situação. Nós encontramos um outro homem na Bíblia com esta mesma atitude de reconhecer que chegou ao fundo, e esse homem era Davi. E em 2 Samuel nós vemos precisamente quando ele vai conspirar contra Urias, e quando Natã vem perante ele, e quando Natã o questiona, em 2 Samuel capítulo 12, ele vai reconhecer: eu pequei contra o Senhor. Esta é uma atitude de arrependimento genuíno que se dirige para aquela pessoa a quem nós ofendemos, que é o nosso Deus. Deus perdoou Davi, como perdoou Jonas, e como perdoará qualquer um de nós quando nos dirigirmos a Ele no meio da nossa aflição, no meio do nosso sofrimento. O arrependimento de Jonas vai produzir frutos duradouros. Ele abandona a sua desobediência quando Deus ordena ao peixe que vomite Jonas na praia, e ele vai para Nínive. Vai contra a sua vontade, mas vai fazer a vontade de Deus. Esta alegria renovada que nós encontramos aqui, quando ele diz que vai, no verso 11, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de ação de graças, o que eu votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Ele estava a dizer: eu vou cumprir a missão que tu me deste. Eu vou oferecer sacrifícios com a voz de ação de graças, porque a salvação pertence a ti e não a mim, o meu julgamento sobre aquele povo em Nínive. Se a vontade de Deus é destruir Nínive, que se faça a vontade de Deus. Se a vontade de Deus for que esse povo se salve, eu irei dar graças a Deus, porque eu quero cumprir a vontade de Deus. Jonas demonstra realmente esta sua gratidão pelo livramento quando ele diz aqui no verso 9 que aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Ele tinha sido libertado de maneira espetacular e compromete-se a cumprir a missão. O Senhor permite situações difíceis nas nossas vidas, como permitiu a Jonas, para cumprir a sua missão, quando nós deliberadamente decidimos desobedecer. Nós encontramos muitas vezes em grandes aflições e falta-nos a capacidade ou a coragem para fazer como Jonas, arrepender-nos diante do Senhor, encontrar a oração como a arma que Ele deixou ao nosso meio para nos levar a sermos libertados e a podermos ser usados para o Senhor. Quando nós nos dirigimos a Deus com arrependimento sincero da nossa desobediência, Deus vai ouvir o nosso clamor e vai enviar-nos a sua salvação, a sua libertação. A oração de Jonas é um exemplo para nós, para que no meio do sofrimento, no meio das crises, no meio da maior situação, por mais complicada que seja, não nos esqueçamos que Deus nos ouve quando nos dirigirmos a Ele com um coração contrito, com uma atitude de arrependimento, com uma atitude genuína, esperando em Deus a salvação que Ele prometeu para nós. Nós vamos cantar mais um hino. Vamos cantar o hino Tocou-me, nesta expectativa de que Deus possa tocar os nossos corações, as nossas mentes, para que nos possamos dirigir a Ele, para que possamos receber da parte de Deus a salvação que Ele tem para nós. O hino 197 que diz:
preso por imenso fardo. Por imenso fardo de pecado e de temor, foi que Cristo então tocou-me, e assim não sou mais tal pecador. Tocou-me, sim, tocou-me, oh, quanta paz no coração. Fui transformado e a novo sou, e hoje eu tenho desde que encontrei meu Mestre, sinto paz, prazer sem par. Meus louvores ergo a Cristo, seu nome a todos vou proclamar. Tocou-me, sim, tocou-me, oh, quanta paz no coração. Fui transformado e novo sou, e hoje eu tenho ação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo exemplo de Jonas, da sua oração, e que nós, nos momentos de aflição, de sofrimento, nós nos possamos dirigir a Ti, possamos clamar a Ti, de modo que Tu possas livrar-nos, possas libertar-nos. Nós te agradecemos porque nós podemos confiar em Ti, e só em Ti há salvação, só em Ti há libertação. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos ajuda dia após dia a caminharmos, e te pedimos que o Teu Santo Espírito nos possa ajudar a obedecer sempre ao Teu mandar. Que nós possamos obedecer à Tua vontade, possamos fazer a Tua vontade e não a nossa vontade. Perdoa, Senhor, porque tantas vezes nós temos falhado, e sempre que nós clamamos a Ti, Tu nos dás aquela paz, a paz que Tu prometeste. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por teres estado conosco. Pedimos que estejas com cada um dos irmãos aqui presentes, e com aqueles que estão de férias, os possas ajudar a ter um tempo de sossego, um tempo de paz, um tempo de renovação das suas forças. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a eterna comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, agora e para todo o sempre. Amém.